Isso aqui é o envelope do compressor, né? Nesse caso, para a câmara de congelados, né? Então, no caso, a gente está com o envelope aqui do compressor MT, que é de média temperatura, né? E aqui, ó, o envelope, a gente deve manter sempre o compressor onde? Dentro dessa área aqui, ó, delimitada. Estão vendo? Quanto mais próximo das bordas, mais risco o compressor corre. Só que aí o que acontece? A gente tem formas de proteger o compressor para que ele não saia. Nem aqui, ó, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, para cada etapa dessa, a gente tem formas de proteger o compressor. Então, vamos olhar aqui, ó, nesse gráfico aqui do envelope desse compressor, de média temperatura. Nesse ponto, a gente tem a temperatura de condensação, né? E aqui, temperatura de evaporação. Este compressor, o limite dele quanto à pressão de sucção é o quê? Temperatura de 10 graus Celsius. E aí você tem que olhar a pressão em relação ao fluido que você está utilizando. Se for 402B, você vai ter que converter na tabela e verificar que pressão é esta, ok? Então, para que ele não saia fora nessa área aqui do envelope, a gente pode usar um dispositivo de proteção aqui. Existem dois dispositivos que a gente pode usar. Isso aqui não é a pressão muito alta de sucção? Então, ou a gente pode utilizar. Vocês viram sobre a válvula de expansão? Tem uma válvula que protege o sistema quanto à alta pressão de sucção. Então, ela vai regular também a pressão de sucção indo para o compressor. Essa é a válvula de expansão com MOP. Então, vocês ainda vão olhar ali no catálogo da válvula, vão verificar que tem uma que tem como você solicitar ela com MOP, com controle de pressão de sucção do compressor. E aí você vai escolher o MOP, de acordo com a temperatura de evaporação. Então, nesse caso aqui não é de 10 graus? Então, eu vou dar uma olhada lá, qual é a que vai proteger o compressor. Tá? Outra forma é instalar uma válvula KVL. Vocês lembram que eu falei da válvula KVL? A válvula para controle de pressão de cárter? Pode instalar uma válvula KVL. Nesse caso é muito utilizado em equipamentos em que tenha um risco maior de pressão de retorno muito alta. Como, por exemplo, a gente vai instalar aqui o degelo por gás quente. Não corre o risco de a pressão de sucção ser muito alta? Então, nesta máquina vai ser instalada uma válvula KVL na sucção do compressor para o quê? Impedir que a pressão de sucção seja o quê? Muito alta. E aí saia de onde? Do envelope. Aqui embaixo a gente tem a temperatura de condensação mínima, né? Para proteger e impedir que a temperatura de condensação fique abaixo desse valor, a gente pode instalar o que a gente está fazendo agora. O que a gente está instalando? Controle de condensação. O controle de condensação que nós estamos fazendo está sendo com pressostato de alta do tipo KP5 com rearme automático. Por que esse? Porque esse nós temos a condição de regular. Então a gente vai instalar ele e regular. Qual é a menor pressão aqui? 30 graus Celsius. A gente tem que olhar de acordo com o refrigerante que a gente está usando. Nós não estamos utilizando esse aqui? A gente vai ter que olhar na tabela, pressão, temperatura, que pressão é esta do R404A. E vamos regular lá no pressostato para que antes que chegue a essa temperatura de condensação, quanto a impressão dá? 404? 192. Então, ó, 30 está em bubble? Tem que estar em bubble. Por quê? Fluido refrigerante mistura, tá? Se lembra? O fluido refrigerante mistura, pressão de alta, a gente tem que estar em bubble. Então não pode errar aí, hein? Se lembrar. Então, em bubble dá quanto? 192. 192. Se eu quero impedir que essa máquina fique com a pressão de condensação menor que 192, o que eu vou fazer? Com o pressostato que nós instalamos, nós vamos regular para que ele desligue o ventilador antes dessa pressão, para que a temperatura de condensação não fique muito baixa.
Então vamos regular, por exemplo, uma pressão de 200 PSI, por exemplo. Isso, quanto dá 200 PSI em temperatura? Então aí essa vai ser a forma da gente proteger. Aqui vocês... 31.4, então 200 PSI. Então vamos regular o pressostato de baixa, de alta no caso, né? Para controlar o ventilador, para que desligue o ventilador em torno de 200 PSI. E religue em torno de 40 graus Celsius. Então vamos botar para regular com quanto? Para religar o ventilador. 251. Lembrando, é de acordo com o fluido refrigerante. Então, para o 404 vai ser essa regulagem para proteger este compressor. Então, cada compressor você vai ter que olhar no envelope. Qual é a temperatura de condensação mínima. Então, ó, já viram uma forma de proteger aqui, né, válvula de expansão com MOP ou KVL. Já viram a forma de proteger aqui, para que não saia do envelope aqui, na temperatura de condensação. Agora vamos aqui. Estão vendo esse ponto aqui? É a máxima o quê? Máxima temperatura de condensação. Para proteger esse ponto, a gente pode utilizar o quê? Para que a pressão de descarga não fique muito elevada. Pressostato de alta. Então aqui a gente vai instalar um pressostato de alta. Vai proteger para que ele não saia desse ponto. Conseguiram compreender até o momento? Então aqui a gente vai proteger com pressostato de alta. Todo esse ponto aqui. Aqui é uma área crítica, tá? Evitar que o compressor fique nessa área crítica aqui. Então, ó, toda essa área a gente protege com pressostato de alta. Estão vendo essa área aqui? Para ele não sair fora, se houver o risco do compressor, vamos dar um exemplo que ele está trabalhando mais ou menos nessa faixa. Para proteger para que ele não saia desse ponto, a gente pode instalar um termostato de descarga, que é a alta temperatura de descarga. Baixa pressão de sucção, ó. Não está com baixa temperatura de evaporação? Temperatura de evaporação. Quanto mais para cá, menor está sendo a temperatura de evaporação. Menor também está sendo o quê? Pressão de sucção. Lembram que quanto menor a pressão de sucção, maior a temperatura de descarga? Então a gente pode instalar um dispositivo, um térmico, bem na tubulação de descarga. Tá? Vai estar regulado em mais ou menos, depende do compressor, tá? Mas nesse caso aqui, 135 graus Celsius. Chegar a 135 é para abrir o contato. Eu, particularmente, costumo colocar um térmico com valor menor. Tá? Mas o que vende geralmente é nessa faixa. 135 graus Celsius. Descarga. Chegou nesse valor, desliga o sistema. E agora aqui, nesse ponto, só falta uma coisa agora para proteger. Isso aqui é o quê? Baixa pressão, né? Então aqui como é que a gente pode proteger para ele não sair daqui? Pressostato de baixa. E aí o compressor vai estar todo protegido. Vai estar todo cercado. Todo cercado para que ele tenha uma vida útil maior. Para que ele não saia do envelope nem para cá, nem para cá, nem para cá, nem para cá e nem para cá. O ideal é que ele trabalhe dentro desta área segura aqui, ó. Dentro dessa área segura. Tá? Quanto mais próximo das bordas, maior risco ele está correndo. Então vamos dar um exemplo. O compressor está trabalhando mais ou menos, nesse caso aí, ó, mais ou menos aqui, ó, menos 15, mais ou menos aqui. Quanto à temperatura de evaporação, está ok ainda, não está? Está chegando próximo aqui à área crítica, mas ainda está ok. O risco maior dele está o quê? Está com a temperatura, condensação muito alta. Aí tem que verificar se o local que ele está instalado está ok, se não está muito confinado, se não tem uma temperatura alta demais ali na área do condensador, se não há nenhum problema no sistema como obstrução do filtro, alguma obstrução que possa estar ocasionando o quê? Uma alta temperatura de condensação.
e procurar melhorar isso. Por quê? Ficou alguma dúvida nesse ponto? Deu para entender aqui o envelope? Isso vocês vão ter que fazer em qualquer compressor. O preço chato de alta aqui, Ah. a gente tem 60 graus de da temperatura de função, seria dando 403 Aonde? PSI aí na temperatura. Ah, temperatura de condensação? 60. Tá dando quanto? 403. Aí, 403 PSI é um limite máximo da pressão de descarga. 403. Vou colocar um pressostato. Para que ele não... Conseguiu compreender? Ele pegou a temperatura de condensação e achou a pressão de descarga. A pressão de alta. Então eu vou usar um pressostato para que abra o contato nessa pressão mais ou menos. Pode ser antes, se quiser proteger mais o compressor, pode. Mas nessa pressão vou regular para que ele desligue o pressostato. Sim, tem. Então o pressostato, ou você pode escolher o pressostato, o mecânico ou mini pressostato, que é chamado também de pressostato cebolinha. Se for mini pressostato, vai ter que baixar a tabela de um fabricante, olhar lá na tabela qual é o pressostato indicado para essa pressão de desarme. Ou você pode escolher um pressostato mecânico. Aí o mecânico você vai ter as duas opções. Ou o rearme automático, né? Que é igual esse que nós escolhemos aí para controlar a condensação, ou o rearme manual. Então, aí você vai ter que resetar ele. Lá no teu sistema deve estar tudo manual, né? Automático? Tudo automático. Mas pressostato duplo. Mini pressostato. Aí confere lá, tá bom? Então, vai ter que olhar o envelope do compressor. Quer proteger o compressor? Só dessa forma. É muito raro você encontrar, né, na maioria dessas câmaras, né? Por exemplo, válvula de expansão com MOP. Geralmente vão escolher mais a KVL para proteger, tá? Mas você pode colocar até as duas opções, tá? Mas o ideal é que proteja em todas as áreas o compressor. O termostato de segurança de descarga você encontra direto com o fabricante. Pesquisa, a grande maioria das vezes vai ter que comprar pela internet, tá? É muito difícil encontrar na loja também. Muito difícil encontrar na loja, mas se você quer proteger realmente o sistema do cliente, você precisa proteger em todas as áreas do compressor. Show de bola?